Boa tarde a todas e todos, saudando a senhora vereadora Naila, os senhores vereadores ainda presentes, também as servidoras e os servidores da Câmara, Casa do Povo, equipe de tradução para Libras, cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário, fazendo destaque ao jovem Matheus, também ao Geraldo, demais participantes, e a população que nos acompanha e também participa conosco pelos meios de comunicação, com destaque ao Edson, ao Roberto e a tanta gente que exerce e fortalece a democracia por meio desse canal entre população e Câmara Municipal. Eu começo com a minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, que é a autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa verde, gravata preta, jaqueta preta, e à minha frente há um púlpito de madeira e o brasão de vinhedo estampado nele, e ao meu fundo também um fundo de madeira. Eu entendo que a política é um ambiente constante de disputas, não cabe a mim dizer se isso é bom, se é ruim, e eu acredito fortemente que é a cidadã e o cidadão que precisam dizer isso. Só que mesmo em um ambiente de disputas, com tudo acontecendo dentro do jogo democrático, não é possível aceitar que questões particulares, pessoais ou até mesmo de grupos acabem prejudicando a elaboração de boas leis em nossa cidade. Até porque quem perde com isso é você que está em casa, você que está aqui no plenário, a cidadã e o cidadão pagador de impostos. E não é papel de políticos eleitos colocar o embate acima do povo. Eu começo dizendo isso porque o governo do Dr. Dario Pacheco tem repetido uma prática muito feia, muito triste, que é não somente o constrangimento da oposição, mas também uma violência no sentido de não aceitar nenhuma contribuição que venha dessa oposição, nem quando há ali toda a legitimidade possível. Dito tudo isso, eu explico que nessa minha fala eu vou retomar apenas 3 assuntos, e eu começo por algo que eu já falei na semana passada, que é a necessidade de derrubarmos o veto do prefeito ao projeto de lei número 127 de 2022, que diz respeito ao nivelamento das tampas de bueiros, dos tampões de bueiros com o asfalto, em novos recapeamentos aqui de nossa cidade. Porque essa é uma decisão absurda, uma decisão completamente autoritária, arbitrária, sem nenhum fundamento jurídico e, pior, que vai contra o interesse da população, porque não há oposição a essa ideia, sendo que todas as manifestações públicas, inclusive nas redes sociais da própria Câmara e de todos os outros lugares, sobre essa propositura são absolutamente favoráveis. Então, eu retomo esse assunto aqui porque houve uma repercussão considerável nas redes sociais e definitivamente não é justo que o povo pague só porque o projeto de lei veio da oposição e o prefeito simplesmente não quer sancionar essa lei. Ele foi aprovado por unanimidade nessa casa, é uma pauta que a Câmara pode sim legislar, sobretudo porque é uma demanda que vem da população e que precisa de uma resposta prática, uma resposta que tenha uma ação em todas as ruas, em todas as avenidas que passam por obras de recapeamento, portanto, tendo impacto na vida de quem passa por ali com os seus veículos. E o nivelamento das tampas de asfalto com as tampas de bueiro, sempre que houver um novo recapeamento ou tapa-buraco, também é uma necessidade que não deveria nem depender de projeto de lei ou de uma iniciativa da Câmara, mas já que nós legislamos e a Câmara entendeu por bem, tendo os pareceres pela constitucionalidade e pela legalidade, então o prefeito, quando ele diz que ele quer vetar o projeto, quando ele diz que esse projeto não merece se tornar lei em Vinhedo, está tomando uma decisão não política, porque eu falo sempre de política com P maiúsculo, mas uma decisão baseada em politicagem. Então, desde já, eu espero sinceramente que os vereadores derrubem o veto, sustentem os argumentos que foram colocados aqui naquela tarde em que nós aprovamos esse projeto de lei. Ainda nessa linha, o segundo assunto que eu comento nessa tarde é a respeito do projeto de lei número 50 de 2023, protocolado por mim e também assinado pela vereadora Naila na semana passada, portanto, um projeto da bancada do PDT. E ele diz respeito a uma alteração na lei que instituiu o auxílio transporte aos estudantes de nível médio e superior.
Acontece que, desde 2009, Vinhedo oferece o serviço do chamado transporte universitário, e ele é destinado a estudantes matriculados em nível técnico, nível médio, nível superior, em instituições que ficam em um raio de 100 quilômetros, até um raio de 100 quilômetros de distância em relação ao Marco Zero, que é a Praça Santana aqui no centro. No entanto, essa lei, apesar de ser muito boa e de ter beneficiado muitos jovens aqui de nossa cidade, sendo que até eu mesmo já fiz uso desse recurso, desse serviço, por vários anos, e posso dizer o quanto foi isso foi importante, né? Abriu muitas portas, muitas oportunidades para mim. Também tem algumas lacunas que podem ser preenchidas com uma simples canetada e que permitiriam a mais pessoas serem contempladas, assim como eu fui, assim como tanta gente já foi e ainda é contemplada por esse serviço. Por exemplo, quando o estudante está matriculado em uma disciplina isolada do mestrado ou do doutorado, ou quando ele é estudante regular do mestrado ou do doutorado estrito sensu, ele não pode fazer uso do transporte. O mesmo vale para o estudante da pós-lato sensu, que é a mais conhecida especialização ou MBA. Mas nós sabemos que esses cursos também são fundamentais, sim, por gerarem oportunidades a muitas pessoas, sejam elas profissionais ou acadêmicas. E apenas porque a lei não contempla essa categoria, não há como abrir uma exceção e permitir que elas utilizem os ônibus já alugados pela prefeitura, nem que seja para chegarem mais perto da universidade. E há 2 meses, então, sabendo disso, eu agendei uma reunião com a secretária de Educação e, naquela ocasião, por um impedimento na agenda dela, eu fui atendido por um diretor da pasta. E, dentre outros assuntos, eu apresentei exatamente uma moção de apelo pedindo isso. Após receber a demanda no meu gabinete, também me comprometer com a pessoa que havia levantado essa pauta a buscar uma solução para o problema. A minuta do projeto foi encaminhada na moção, só que de 2 meses para cá, ainda nada, absolutamente nada nesse sentido foi feito. Nem sequer uma resposta foi encaminhada, deixando muita gente aguardando essa melhoria e tendo que se virar para conseguir algo que, em tese, o poder público poderia oferecer. Ainda que a educação seja sempre um investimento, e eu falo isso com muita propriedade, é investimento, não é gasto, mas não se trata aqui de um gasto adicional. Muito pelo contrário, é uma otimização que nós estamos propondo do dinheiro público que já é orçado e que já é destinado para os contratos com as empresas de ônibus. Afinal, o veículo cheio ou vazio tem o mesmo custo para a prefeitura. E nada mais justo do que o maior número de pagadores de impostos, como eu sempre tenho dito, sejam beneficiados com essa política pública que, como eu também já disse, tem dado muito certo e tem ajudado muitas pessoas. Aliás, isso aqui nada mais é do que uma reformulação da política pública. Após, na fase de avaliação, nós termos constatado essa dificuldade. Faz parte daquele processo natural, é o ciclo de políticas públicas. Primeiro a gente detecta o problema, formula a política pública, implementa, e na avaliação a gente reformula ela com os pontos que precisam ser preenchidos ou melhorados com essas lacunas. Então, como nós não recebemos uma resposta para o pedido oficial e inicial, esse projeto de lei ele foi protocolado, assim como a moção, por mim e pela vereadora Naila, e tudo aquilo que eu falei no começo da minha explicação pessoal se aplica aqui também. Não é porque nós somos oposição que nós não podemos apresentar uma solução que seja justa e que seja necessária para um problema da nossa cidade. O governo não vai deixar de ser governo se aceitar uma proposta nossa, mas, pelo contrário, ele vai mostrar que a população está acima do embate. É isso que a gente quer evidenciar aqui. Não é o embate acima da população, não é a discordância, divergência política, de grupo, de partido, que vai deixar a população ser prejudicada. Só que, infelizmente, se depender do governo Dario Pacheco, o que está acontecendo é isso. Estão colocando o debate, o embate, acima daquilo que é vital para a população, de uma oportunidade que abriria portas para muita gente. Então, fica aqui o meu apelo público por essa adequação da lei do transporte universitário, que já sofreu modificações positivas no passado, já tivemos projetos de lei que vieram a modificar a lei do transporte universitário, só que agora ela pode contar com mais uma melhoria absolutamente necessária. Então, independentemente de o projeto de lei prosperar pela Câmara ou não, porque nós ainda precisamos aguardar os pareceres técnico e político, o Executivo tem a minuta em mãos e não será vergonha nenhuma utilizar o texto que já foi proposto. Será um mérito, terá impacto direto na vida de quem resolveu se dedicar aos estudos e que precisa efetivamente da Prefeitura de Vinhedo para concretizar esse sonho e essa aspiração que só serão alcançados por meio da educação.
Para finalizar, eu também chamo a atenção da Prefeitura para a gestão de contratos, que, ao meu ver, está sendo bastante prejudicada, sobretudo para serviços públicos, como a troca de lâmpadas, algo que deveria estar sendo realizado pela empresa contratada com mais eficiência, junto a toda a modernização do nosso sistema público de iluminação. Na semana passada, o vereador Rodrigo Luglio trouxe esse assunto de volta à tona aqui nessa casa, e isso é algo que eu também já havia percebido, vereador, especialmente após várias reclamações que chegaram ao meu gabinete, devido a problemas no atendimento via aplicativo e via telefone pelo número 0800. E alguém pode dizer que essa não seria uma atribuição do vereador, mas é sim, tanto na fiscalização do serviço, como principalmente na fiscalização do dinheiro público que financia esse serviço por meio da contratação da empresa privada. Se o que foi contratado é a manutenção e a expansão do sistema público de iluminação, então que isso aconteça, fazendo jus ao contrato. E cabe ao gestor tomar as providências caso o que foi estabelecido não esteja mais sendo cumprido. Então, para mim, esse assunto é ainda mais importante. Uma das minhas pautas principais é a infraestrutura urbana, e essa reclamação ela vem da população, então recebe prioridade máxima para mim, tanto também porque a iluminação é segurança, é bem-estar, é a possibilidade de uma utilização estendida dos espaços públicos. Eu também tenho falado muito sobre as quadras esportivas que estão sem iluminação, e quem passa por Vinhedo à noite percebe, as quadras estão sem iluminação. Aí dizem que é por uma questão de vandalismo, aí dizem que é porque a secretaria competente não tem uma equipe de eletricistas à disposição, mas isso, desculpa, isso não tem cabimento. Uma cidade que tem um orçamento do tamanho que Vinhedo tem, que tem a capacidade técnica que Vinhedo tem, não consegue fazer uma troca de lâmpadas, não consegue garantir que um espaço público tenha a iluminação adequada para que as pessoas possam ali fazer a prática de exercícios físicos, possam utilizar aquele espaço da maneira que ele deve ser utilizado, para que ali também não se torne um polo de consumo, de tráfico de drogas ou de qualquer outra atividade que não seja a destinação dela. Então, a gente faz aqui a cobrança e, às vezes, a gente tem que ser incisivo, tem que ser até um pouco chato de retomar os assuntos praticamente todas as semanas, porque são coisas evidentes, são coisas iminentes que a população vem pedindo para a gente, aí parece que é incompetência do vereador. Mas aí a gente pede, encaminha a moção, encaminha a indicação, chega lá no executivo, a gente não sabe nem o que acontece com a folha. Se ela vai para o lixo, se ela cabe à secretaria, se ela chega até a secretaria. Então, fica muito complicado a gente fazer toda vez, recorrentemente, essas cobranças, mas isso vem da população e, para mim, como eu já disse, prioridade máxima quando o assunto é o povo. E eu relembro que as iniciativas do meu mandato continuam sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, e principalmente o site com todas as notícias, todas as minhas proposituras, que é o www.luizvieiravinhedo.com.br. Inclusive, como ato de formação política, eu também deixo o convite para que a população acompanhe ativamente o Siscam, que é o sistema da Câmara de Vinhedo, digitando Siscam Vinhedo no Google ou em qualquer outro buscador. Por lá, qualquer pessoa pode conferir em primeira mão tudo aquilo que é protocolado pelos vereadores, os pareceres aos projetos, as pautas das sessões, toda a nossa atividade legislativa. E o Edson Leme, que sempre nos acompanha, sempre participa conosco das sessões, tem feito esse acompanhamento com muita qualidade, e seria também excelente se todos os munícipes tivessem esse costume. Então, para quem quiser conferir, as demais proposituras encaminhadas pelo meu mandato na última semana também estão disponíveis lá no Siscam Vinhedo. Eu agradeço demais pela atenção, pela participação de todas e todos. Desejo a vocês uma ótima semana. Muito obrigado.